Como a cidadania alemã transformou a minha vida. Meu nome é Rafaela Konert, eu sou advogada, especialista em cidadania alemã e hoje eu queria trazer um pouquinho da minha história e compartilhar quais foram os impactos da cidadania alemã, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou contextualizar, explicar um pouquinho sobre a minha história com a cidadania, mas eu já deixei vídeos detalhando essa jornada com mais profundidade. Eu sou bisneta de imigrantes alemães que vieram aqui para Minas Gerais no pós-Primeira Guerra. E eles se instalaram numa cidade bem no interior chamada Bom Despacho. A minha avó nasceu já aqui no Brasil, mas ela era alemã também. E naquele período, mulheres alemãs que se casavam com estrangeiros, elas perdiam automaticamente a nacionalidade e adotavam a nacionalidade do marido. Com isso, elas não conseguiam transmitir a nacionalidade alemã para os filhos. E foi isso que aconteceu com meu pai. Ele acabou não recebendo a nacionalidade alemã da mãe. Quando eu nasci, eu era totalmente indignada, revoltada com essa situação. Principalmente pelo fato do meu pai nunca ter tido contato com a família do pai, então ele foi criado exclusivamente pela mãe e pela oma, né, pela avó dele, dentro da colônia alemã, dentro dos costumes germânicos. Então ele tinha uma conexão muito forte com a Alemanha. E eu era revoltada com essa discriminação de gênero. Eu me lembro que desde criança eu pesquisava mais sobre o assunto e à medida que eu fui crescendo, eu fui buscar auxílio jurídico para me ajudar. Então pesquisei diversas assessorias pelo Brasil, fui até o consulado e eu sempre recebia a mesma resposta, que era uma porta fechada e um não, assim, bem escancarado, afirmando que como meu pai era filho de mulher alemã casada com um estrangeiro, ele não tinha direito ao reconhecimento da nacionalidade alemã. Eu, inclusive, desanimei, me afastei, né, de buscar essa cidadania, só que eu sempre fui apaixonada, não só pela Alemanha, mas pela Europa em si. É um continente que me fascina pela diversidade cultural, a facilidade de ir de um lugar para o outro. E eu queria muito ter a experiência de viver na Europa. Logo durante a infância, durante a adolescência, eu costumava passar os verões na Europa estudando outros idiomas. E no período escolar, eu cheguei a fazer um intercâmbio mais longo, fui até na França. É, e desde então foi crescendo aquela vontade de viver, de passar um período maior na Europa. Por outro lado, né, quando eu olhava para a minha vida no Brasil, eu achava o Brasil sem graça, eu achava a minha vida, meu cotidiano sem graça. E desde muito pequena eu fui formulando uma crença de que não era possível ser feliz aqui, de que necessariamente eu teria que me mudar e que eu só seria feliz em outro lugar e que esse lugar seria a Europa. E eu enxergava muito a cidadania alemã como uma forma de fazer essa mudança. Então, para mim, foi muito frustrante ter essa porta fechada. Eu fui seguindo minha vida, iniciei o curso de Direito e eu sempre fui muito apaixonada pelo direito internacional. Mas eu lembro que até os próprios professores internacionalistas me desincentivavam a seguir essa área, afirmando que aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, não era uma área com muitas oportunidades. Mas sempre esteve assim no fundo dentro de mim de seguir. Então eu acabei me formando, fiz o mestrado e fiz uma especialização logo após finalizar o mestrado em Direito Internacional das Imigrações. Nesse período, houve uma grande alteração na legislação alemã e aonde foi aberta uma possibilidade para esses filhos de mulheres alemãs casadas com estrangeiros solicitarem o reconhecimento da sua nacionalidade. O meu pai foi beneficiado e, por consequência, eu e meu irmão também. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa notícia. Foi realmente o resgate de um sonho muito antigo que eu tinha. Então eu entrei no processo, fiz o processo. Antes de fazer o processo, teve todo aquele processo de buscar documentação, informações. Foi um mergulho realmente na história. Eu entendi como que era a árvore da minha família, a sequência de casamentos, as histórias por trás. Porque a gente
enxerga lá um avô, um bisavô, um imigrante, mas é um ser humano, né? Com histórias, com sonhos, com projeções, ilusões, decepções. E eu me deparei com toda aquela história. Foi como se partes da minha própria história viessem à tona e eu conseguisse algumas novas peças do quebra-cabeça que forma a minha própria personalidade, a minha própria história. Então, foi um momento muito incrível da minha vida. Então, consegui a documentação, consegui juntar a documentação e entrei com um pedido no BVA, que é o órgão alemão responsável pelo processamento do pedido. Com isso, abriram ali novas possibilidades para mim. Então, a partir desse momento, eu poderia de fato escolher aonde eu gostaria de viver. Se eu gostaria de continuar aqui no Brasil ou se eu gostaria de resgatar aquele meu sonho antigo e, de fato, imigrar para a Europa. Lembrando que a nacionalidade alemã, ela não traz oportunidades apenas dentro do território europeu, mas existem diversos vistos para Austrália, Canadá, Estados Unidos, que quando você tem a nacionalidade alemã, também passa a ser uma possibilidade esses outros países. Mas no meu caso, eu sempre tive uma conexão bem específica ali com a Europa em geral, alguns países determinados ali da Europa. Então, eu nunca considerei essas outras regiões. E eu comecei a refletir sobre isso, se de fato eu queria continuar aqui ou me mudar para esses países. E depois de pensar bastante, a conclusão que eu cheguei era de que nesse momento eu quero continuar por aqui. Eu percebi que eu tinha muito essa ilusão de que eu só seria feliz se eu me mudasse para outros locais, mas nesse período, durante esse período, eu consegui ressignificar muito da minha cidade, do meu dia a dia e consegui trazer esses elementos internacionais para o momento presente. Então eu descobri que, por exemplo, na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, existem grupos de língua, de idiomas, onde as pessoas se encontram semanalmente, mensalmente, para poder conversar naquela língua. E além de ter diversos brasileiros, tem também muitos expatriados, muitos estrangeiros que participam também. Então eu acabei conseguindo trazer esses elementos internacionais para o meu momento aqui no Brasil. Para mim, nesse momento, a cidadania alemã, ela não se tornou uma via de imigração, mas, ao mesmo tempo, ela mudou completamente a minha questão profissional. E ela abriu um canal, uma oportunidade que eu nunca tinha nem sonhado, que foi justamente trabalhar auxiliando outros brasileiros a obterem o reconhecimento da cidadania alemã. E com isso eu realizei o meu grande sonho de trabalhar com o direito internacional, no caso, o direito internacional privado, especificamente o direito das migrações, que mistura, né, o público e o privado muitas vezes. Mas eu vejo que para outras pessoas, para amigos e, enfim, até parentes, a cidadania alemã ela foi um meio mesmo de imigração, de mudança de país. Mas o que eu quero trazer para você refletir, é que eu acho que a principal consequência da cidadania alemã é a liberdade. Então eu não tô mais aqui no Brasil, eu não tenho mais a sensação de estar aqui porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho meios legais de poder escolher outros lugares. Não. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui e eu vou permanecer aqui até quando eu achar que é a melhor opção para mim. E essa liberdade, essa mobilidade, ela deixa a sua vida muito mais leve, ela te traz um dos maiores poderes, que para mim é o poder de escolha. Então, se você é descendente de alemães, se você tem interesse no reconhecimento da sua cidadania, eu acho importante você refletir, porque num primeiro momento a gente pensa, mas eu não tenho vontade de morar na Europa, de morar na Alemanha. Só que não é sobre necessariamente imigrar. Essa nacionalidade, primeiro que ela complementa a sua identidade, então você entende de onde você veio, de onde a sua família veio, e isso te traz muito mais clareza sobre quem você é. Além disso, ela traz oportunidades, ela traz essa liberdade de escolha, de viver aqui ou, quem sabe, né, imigrar.
E não é algo que você precisa necessariamente aplicar nesse momento, mas que lá na frente pode fazer toda a diferença. E não só na sua vida, mas na vida dos seus descendentes, dos seus filhos. Então a gente realmente nunca sabe o dia de amanhã. E no meu caso, eu falo que a cidadania alemã ela trouxe duas questões importantíssimas, que foi o pertencimento. Então, eu comecei a me sentir pertencente não só aqui no Brasil, mas também à própria cultura alemã. Eu fui juntando, né, essas duas partes da minha criação, da minha história, e eu sinto que me complementou bastante nesse sentido, mas também na questão da liberdade, na liberdade de escolha. Eu espero que compartilhar um pouquinho da minha jornada, dos impactos da cidadania alemã na minha vida, tenha te dado luz, te dado clareza sobre os benefícios que isso pode trazer, ampliado aí os seus horizontes. E se você precisar de ajuda nesse percurso, que a gente sabe que é algo burocrático, que demanda tempo, pesquisa, dinheiro também, é um investimento em vários aspectos, eu e a minha assessoria, a gente está aqui à sua disposição para poder te ajudar nessa jornada e tirar esse sonho do papel. Até o próximo vídeo.